Aéreo Yoga é uma técnica de yoga no tecido. Ele pode ser usado de várias maneiras para trabalhar alguns parâmetros dentro da prática. Por exemplo, pode funcionar como um prop, como são os props do Iyengar, bloquinho, cinto, corunta. Ele ajuda a entender o alinhamento da postura. Se ele vai atrás da escápula, ele ajuda a segurar aqui, manter o externo elevado, as escápulas e os ombros para baixo. Ele pode sustentar a perna, permite compreender o peso da perna, para onde giram os ossos, aí uma abordagem mais somática. Ele tem diversas utilidades para a compreensão do alinhamento, às vezes nos ajuda a compreender algumas posturas de equilíbrio, inclusive, trazendo o pé para o lugar certo e ajudando a colocar o quadril em cima do ombro, enfim. Posso mostrar algumas coisas depois. Além de servir como um prop, o tecido pode ajudar nas trações e nas invertidas. Tem uma característica dele ser lúdico, dele retomar contatos com o corpo, porque a gente vai reprimindo o corpo, né? Quando a gente vai ficando mais adulto, colocando regras, docilizando o corpo. E a gente, então, o tecido permitiu acesso a algumas coisas que a gente esquece, do tipo se pendurar. E balanço, algumas acrobacias, umas coisas mais lúdicas. Só que essas penduradas, esses balanços, eles não servem só pra gente acessar essas emoções. Eles têm também uma função muito bacana, que é de fazer trações nas articulações, que a gente, com a gravidade, com o passar do tempo, achata todas, né? Sempre na mesma posição, muito de pé, muito sentado. Então, a gente pode ficar suspenso pelos pés, a gente pode ficar suspenso pelos joelhos, pelos punhos, pelo quadril, pelos ombros. E isso ajuda a liberar espaços entre as articulações, na cervical, na lombar, e é uma sensação deliciosa. A diferença, então, entre as técnicas de yoga. Surgiram várias ao mesmo tempo, não sei dizer o que surgiu antes, o que surgiu depois, eu sei as referências que eu tenho. Então, muita gente que pratica tecido acrobático começou a desenvolver coisas misturadas com yoga, e depois ainda que eu já tinha feito formação, já tinha estruturado meu curso, eu fui fazer uma outra formação com o pessoal que eu já citei aqui, que estava fazendo isso na Amazônia 30 anos antes. Não sei quem veio primeiro. Mas basicamente as diferenças são o tipo de tecido. Aqui no Brasil o tecido é um pouco mais flexível, os tecidos americanos são bem menos elásticos, mas é só tecido também. Na Espanha o tecido é bem durinho, parece o de aéreo pilates, e tem duas alças, é o aero yoga, a gente chama de aerial yoga, tem gente chamando de yoga aéreo já aqui. Tem o yoga no Ayá, que é esse que eu falei da Amazônia, que é com 5 anéis de Shiva, e o tecido também é mais durinho, tipo tecido de paraquedas. E essa diferença entre as técnicas de aéreo yoga. Uma dúvida que todo mundo tem é a diferença entre o tecido acrobático e o tecido para yoga. O tecido acrobático ele é pendurado de uma ponta para duas, e ficam duas pontas soltas. Normalmente tu tem que amarrar tu tem que escalar essas duas pontas amarrando os pés ou colocando um pé no outro para escalar, e tu só vai realizar a postura acrobática lá em cima, vai ir te amarrando, te enrolando, e tem as quedas. E no tecido para o yoga a gente coloca de duas pontas para uma e ele faz um U, tá? Na acrobacia isso é chamado de tecido marinho. E quando a gente vai ensinar criança e tal, pessoas iniciantes, às vezes a gente amarra aquelas duas pontas e fica mais ou menos com essa estrutura aqui. Isso permite que a gente já entre fazendo a postura, já coloca a parte no tecido direto aqui. O tecido acrobático também, ele é escalado e as coisas são feitas mais no alto. Aqui aí o tecido é na altura das cristas ilíacas, subindo na ponta dos pés, depois eu vou demonstrar. E ele já sai de uma altura que tu pode chegar no tecido estando no chão. Então a gente não usa só para se pendurar e para fazer coisas lá em cima, a gente faz coisas no chão também, bem
na estrutura tradicional do yoga, em cima do tapetinho, alinhadinho no asana, e utilizando ele como um prop ou como uma passagem, enfim. A gente vai ver um pouquinho daí para entender melhor.